tranquilidade e a benevolência do nosso Criador e Pai, Yahweh dos Exércitos, e de Yahshua Mashiach, o nosso irmão. Quero trazer um estudo hoje do nosso irmão Fabrício, e peço aos irmãos que confiram tudo nas Escrituras, porque ele vai nos trazer referências aqui. Yahshua Mashiach, o nosso sumo sacerdote, estabelecido por Yahweh, Pai, pelo Criador, sendo que foi estabelecido que era só da tribo de Levi, mas o Criador estabeleceu em seu Filho um sacerdócio eterno. Ele é o nosso sumo sacerdote. E antes de iniciar, eu quero trazer algo muito interessante sobre a circuncisão, para os irmãos entenderem a grandeza que o Criador fez na nossa vida, irmãos. Olha, nós nos admiramos muito como o Criador usava aqueles homens na antiguidade, aqueles profetas. E depois vem Yahshua Mashiach, nascido de mulher, ali em Gálatas capítulo 4, 3 e 4. Ele veio de mulher para cumprir a Torá. E em Gênesis 3, do 15 em diante ali, o Criador disse: porém inimizade entre o teu descendente e o descendente da mulher, e este esmagará a tua cabeça e tu ferirá o seu calcanhar. Então Yahshua é descendente da mulher. Mas quando nós lemos Yahshua dizendo que dos nascidos de mulher ninguém é maior que João Batista, aí fica meio contraditório, Mas não é, porque Yahshua está dizendo isso, porque ele já tinha sido imergido, irmãos. Uma pessoa, quando ela é imergida, quando ela é circuncidada, que a imersão é a circuncisão, ela passa pelo novo nascimento. Por isso que Yahshua é o sumo sacerdote, porque não conta mais pela tribo de Levi, entende? Então ali é um novo plano do Criador, e Yahshua é o nosso sumo sacerdote. E o Criador vai tirar dentre homens e mulheres pecadores deste mundo de pecado, dessa escuridão de pecado e iniquidade. Ele, por meio de seu Filho, por meio desta circuncisão que é a imersão, está adotando homens e mulheres como filhos e filhas, para serem sacerdotes e reis. Vejam bem, irmãos, olha só o que o Criador nos revela. Eu tenho 2 filhos, eles têm o meu nome, e eles são meus herdeiros e são meus filhos biológicos. O Criador escolheu homens e mulheres e os adotou como filhos. E deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Ele deu o seu nome a nós. E nos encheu de promessas, e juntamente com Yahshua, nós somos herdeiros. Os profetas, com suas grandes operações de maravilhas, pela unção que estava nele, que é o Ruach do Pai, que operava na vida deles. E Yahshua, ele diz que João Batista é maior que todos estes profetas. E Yahshua já não se inclui mais somente como um nascido de mulher, porque ele era nascido das águas. É o que ele fala para Nicodemos em João capítulo 3, Romanos 6. A pessoa nasce de novo, sepulta o velho homem. E pela lei que Yahshua vai cumprir enquanto houver céus e terra, Yahshua não vai casar com ninguém de outra nacionalidade, a não ser que seja circuncidado. A lei exige isso. Ninguém é obrigado a guardar a lei se não for circuncidado, mas sendo circuncidado tem que guardar os mandamentos, tem que guardar os preceitos e decretos, os juízos, tem que guardar tudo. O Criador disse, por meio de seus profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, dizendo: virão dias que removerei de vós o coração de pedra, colocarei dentro de vós o coração de carne, e nele porei o meu espírito, com os meus estatutos, com a minha lei, e vocês andarão conforme os meus decretos. E Yahshua fez isso. Yahshua fez isso, irmãos. Ele fez algo impossível. Romanos 8 diz que era impossível a Torá, visto que ele estava enfermo pela carne do pecado, mas o Criador enviou o seu Filho à semelhança da carne do pecado, e por meio dele cumpriu. E diz para que as justas exigências da Torá se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito refere-se aos profetas. As justas exigências da Torá refere-se que ele cumpriu a Torá e está cumprindo agora, juntamente com a sua igreja. Ele não vai casar com pessoas que não são da mesma nacionalidade, ou seja, que seja
jugo desigual ele não vai casar, ele vai casar com um jugo igual ao dele. E como ser um jugo igual ao dele? Sendo emergido e guardando os seus mandamentos. Está escrito em João, do 14 ao 17, estes 4 capítulos. Filadélfia está escrito, Apocalipse 3, do versículo 7 ao 13, porque guardaste a minha palavra. Quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Todos aqueles que ouvem a palavra de meu Pai. Que palavras são essas? Se ali ele estava falando, ele não estava lendo nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, não tinha escrito, ele estava vivo. Ele referia-se às Escrituras, e ele diz, examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, examinar as Escrituras, pois elas testificam de mim. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Então, irmãos, quem habita hoje em nós é o Espírito de Yahshua Mashiach. Por meio dele, o Criador habita também em nós. Romanos 8, do 25 ao 27. Ele intercede por nós, aquele que poderia nos condenar. Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou por nós. E está diante do Pai intercedendo por nós. Ele está diante do Pai intercedendo por nós. Então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh quem justifica. Então, irmãos, nada de óleo ungido passando em umbrais da porta, no chão, alho nos cantos das paredes, vassoura de capim para varrer a casa, varrer o terreiro. Irmãos, olha para dentro de você. Joel 2. O Criador disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas será que é sobre toda a carne? Aquela que não guarda os seus mandamentos, que Yahshua já cumpriu e colocou dentro de nós. E nós temos os profetas conosco, nós temos a Torá conosco, e o Espírito da vida dentro de nós. Agora é conservar. Qual é a nossa luta agora? Não deixar que as coisas externas, as heresias, venham roubar da Torá. Está em nós. Então isso nos faz filhos do Criador. Isso é o selo. Isso é a circuncisão. Colossenses 2, do 6 ao 13. Isso é a circuncisão, irmãos. Evangelho de João 1, 15 e 16. A plenitude, nós crescemos de virtude em virtude. Irmãos, vamos ficar com o estudo aqui do nosso irmão Fabrício. Vamos prestar atenção à autoridade do nosso sumo sacerdote e o que ele está preparando para nós, para os seus irmãos, para os filhos de Yahweh, que são reis e sacerdotes. E Yahshua é o nosso rei dos reis e sumo sacerdote, irmãos. O Criador abençoe. Fiquem aí com o estudo do nosso irmão Fabrício. Recordando o que diz em Hebreus 5, irmãos, versículo 4. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão o convocado por Yahweh, como aconteceu com Arão. Por isso que Yahweh afirma: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Amados, despertamos, pois a serpente é astuta, sutil, ela gera o pecado, e o pecado sendo gerado leva à morte. Diante das escrituras, o trigo é os que obedecem os mandamentos de Yahweh e Yahshua. Afirmou: não comereis e não bebereis até que venha o reino de Yahweh. Ou ouviremos a serpente que diz: pode comer que não morrereis. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida, e se afaste da sincera e pura devoção a Yahshua, o nosso sumo sacerdote. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 13. A benevolência de Yahshua esteja em nossos corações. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. Pelas estações e a chegada da primavera, a colheita está próxima, pois Yahshua veio e lançou a semente. A semente boa é que foi semeada em boa terra, e aquela que ouve a palavra e a entende.
este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Mateus 13, versículo 23. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, Yahshua. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno e não obedecem os mandamentos de Yahweh, são opositores. O inimigo que semeou o joio é o diabo, que Yahshua o repreenda. A colheita é o final deste tempo, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Yahshua. Mateus 13. O trigo são as pessoas que ouvem e obedecem a palavra de Yahshua, o sumo sacerdote. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-lo em questões relacionadas com Yahweh a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto os dons quanto o sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo será rodeado de fraqueza. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Yahweh, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Yahshua não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Yahweh quem declarou: Tu és meu filho e hoje te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias na vida da terra, Yahshua ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o filho de Yahweh, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Yahweh sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O apóstolo Paulo alerta para buscarmos a maturidade em Yahshua, amados irmãos. No livro de Gênesis, no capítulo 14, lemos que Abraão, após vencer uma grande batalha, foi acolhido por Melquisedeque, sumo sacerdote, que trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão por Altíssimo. Só neste momento único que Abraão tomou do vinho e comeu do pão, oferecido pelo sumo sacerdote Melquisedeque. Vemos a seguir quem somente pode oferecer pão e vinho. Melquisedeque, sumo sacerdote, ofereceu pão e vinho para Abraão. E Yahshua, sumo sacerdote da tribo de Judá, não buscou para si própria glória de ser tornado sumo sacerdote, mas foi Yahweh quem lhe declarou: Tu és meu filho e hoje te gerei. Pois nenhum homem pode oferecer o cálice ou vinho se não for chamado para ser sumo sacerdote, conforme está escrito em Hebreus 5, versículo 4. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Yahweh, como aconteceu com Arão. Por isso que Yahweh afirma: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Amados irmãos, abra o capítulo 22 de Lucas, versículo 15 ao 18. Então Yahshua lhes revelou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois afirmo que não a comerei novamente até que ele se cumpra no reino de Yahweh. E havendo pegado num cálice, ele deu graças e ordenou: Tomai do cálice e parti entre vós, pois vos declaro de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Yahweh.
E Alcha, tendo pleno conhecimento das Escrituras, sendo escolhido por Yahweh para ser sumo sacerdote para toda eternidade, somente deu pão e esse cálice aos 12 apóstolos, deixando bem claro em 22 de Lucas: pois afirmo que não a comerei novamente até que se cumpra o reino de Yahweh, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Yahweh. Somente Abraão tomou do vinho e comeu do pão, somente os 12 apóstolos comeu do pão e bebeu do vinho. Porque Sara e os servos obedientes de Abraão não participaram? Porque somente os 12 apóstolos participaram? Cadê as mulheres e os discípulos que acompanhavam Alcha? A escritura é bem clara: somente o sumo sacerdote pode oferecer o vinho e o pão para os que forem chamados para serem reis e sacerdotes, na figura de Abraão e dos 12 apóstolos. Na bodas, Alcha oferecerá o pão e vinho para os vencedores, que se tornarão reis e sacerdotes. Apocalipse 5. E de Alcha, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos, assim seja. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Êxodo 19, versículo 6. Isaías 61, 6. Contudo sereis chamados sacerdotes de Yahweh, ministro do nosso Criador. Alimentar-vos das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela piedade e compaixão de Yahweh, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é Yahweh, que é o vosso culto espiritual. 1 Pedro 2, versículos 5 ao 9. Vós também, como pedra viva, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh, por meio de Alcha. Nas Bíblias católicas, como a Bíblia de Jerusalém, na Eucaristia Romana, afirma que a instituição da Eucaristia, de comer desse corpo e beber desse sangue, é vulgata, acréscimo. Instituição da Eucaristia litúrgica do helenismo dos dogmas romanos, contrariando completamente o mandamento de Yahweh. Como diz o nosso adversário em Isaías 14, versículo 14: subirei mais do alto que o mais alto as nuvens, e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Isaías 37, 23, 24. De quem zombaste, a quem afrontaste, com quem blasfemaste, contra quem levantaste a voz, ergueste os teus olhos arrogante? Ora, contra o Santíssimo de Israel. E segundo de Tessalonicenses 2, 4. Aquele que se opõe, que exalta acima de tudo que se chama soberano, ou é objeto de oração, a ponto de sentar no santuário de Yahweh, apresentando-se com ele. Recordando o que diz em Hebreus 5, irmãos, versículo 4: ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão convocado por Yahweh, como aconteceu com Arão. Por isso que Yahweh afirma: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Amados, despertamos, pois a serpente é astuta, sutil, ela gera o pecado, e o pecado sendo gerado leva à morte. Diante das escrituras, o trigo é os que obedecem os mandamentos de Yahweh e Alcha. Afirmou: não comereis e não bebereis até que venha o reino de Yahweh. Ou ouviremos a serpente que diz: pode comer que não morrereis. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida, e se afaste da sincera e pura devoção a Yahweh, o nosso sumo sacerdote. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Em João 5, versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vamos obedecer os mandamentos de Yahweh, amados, livrando de todas as doutrinas dessas mulheres que não honram Alcha, usurpando o lugar de Alcha, colocando pastores, padres,
padres, anciães, presbíteros e aldins, gregos, no lugar do Filho, oferecendo o pão e vinho que somente cabe ao sumo sacerdote eterno Yahushua, escolhido não por vontade humana, mas por vontade do soberano Yahweh dos exércitos. Aqui está a perseverança daquele que obedece os mandamentos de Yahweh e permanece fiéis a Yahushua. Que a benevolência de Yahweh esteja em nossos corações e que haja temor em nossos corações, para não sermos usurpadores da plenitude que é dada por Yahweh. A Yahushua, único Cordeiro, nosso sumo sacerdote, para toda eternidade. Assim seja.